Que o Godzilla já teve vários filmes descartados, isso não é um mistério. Mas vocês sabiam que o Godzilla quase lutou por uma versão mutada por radiação da Mothra? Pois é, hoje nós vamos falar de um filme descartado chamado Godzilla vs Gigamoth. Então, bora lá. Com a produção de Godzilla vs King Ghidorah chegando ao fim, a Toho já começou a planejar a sequência, né? E uma das sequências propostas foi Mothra vs Bagan. Bagan, se vocês não sabem, é uma criatura que apareceu em alguns jogos de Godzilla, mas nunca chegou a aparecer nos filmes. Mas enfim, a Toho não curtiu o roteiro de Mothra vs Bagan, então começaram os primeiros rascunhos de um filme chamado Godzilla vs Gigamoth. Bom, mas passando para a história, é uma história bem simples de Godzilla, né? É um depósito de lixo nuclear em uma ilha dos mares do sul que está contaminando as terras próximas, causando mutações anormais que afetam a vida local. A empresa responsável também começa a desmatar a região e a destruir o solo, transformando a área verde em um deserto. Quando um tufão atinge a ilha, um grande deslizamento de terra revela um ovo gigante que cai no oceano e é levado pela correnteza em direção ao Japão. Depois que essa notícia se espalha pelo Japão inteiro, várias equipes de pesquisa são enviadas para a ilha para investigar a origem desse ovão. Até que um cientista chamado Murakami, que faz parte de uma dessas equipes, encontra uma mulher minúscula que vive na ilha, que se apresenta como humana, que ela é basicamente uma das fadas madrinhas da moto. Inclusive, ela fala que o ovo gigante pertence à moto. A Mana também fala que o país corre grande perigo se o ovo eclodir. Bom, o nosso cientista acredita na história da fada madrinha e decide espalhar a notícia para evitar um desastre. Mas antes que isso pudesse acontecer, o ovo eclode. E lembra que de um ovo da motra sai duas larvinhas? Então, uma larva sai completamente normal e a outra sai completamente deformada por causa da radiação da ilha. Mas, estranhamente, a Gigamoth, ela simplesmente foge. Então, a Mana e o Murakami ainda querem alertar as autoridades. Só que é nesse momento que o Godzilla aparece. E sim, a gente até esqueceu que ele estava no filme. Durante a batalha, a Gigamoth consegue prender o Godzilla numa teia e empurra ele no mar. E a nossa larva mutante foge da luta e faz um casulo. E depois do exército praticamente não conseguir fazer nada, o que na verdade é bem previsível, a Gigamoth finalmente passa de uma larva para uma mariposa gigante e mutante. Bom, mas o problema é que o exército dificultou a metamorfose da Gigamoth, então as asas dela não conseguiram se desenvolver direito. E é nesse momento que o Rei dos Monstros ressurge e se prepara para o segundo round. Bom, Godzilla até pensa que vai ser uma batalha fácil, já que é uma mariposa toda cagada, então ele solta a baforada atômica, só que o problema é que a Gigamoth absorve a radiação do Godzilla e finalmente desenvolve suas asas. Enquanto a batalha está acontecendo, o exército cria uma bactéria anticorpo que poderia neutralizar os poderes da Gigamoth. A mariposa mutante foge da luta novamente, mas só para colocar mais ovos. E antes que o Godzilla pudesse impedir, o exército chega com os mísseis com a bactéria anticorpo. E surpreendentemente funciona. A mariposa mutante realmente fica bem machucada com os mísseis, mas é nesse momento que a irmã Mothra normal aparece para batalhar contra o Godzilla. A Mothra chega, faz uma magia de mariposa esquisita ali no Godzilla que paralisa ele e depois mata a Gigamoth e os ovos dela. E bem, esse é o resumo do filme. E se a gente prestar bastante atenção, a gente percebe que esse filme é praticamente idêntico a Godzilla vs Mothra. A batalha pela Terra, né, onde a gente tem a Mothra normal e uma versão maligna dela chamada Batra. Mas ainda assim, eu acho que uma versão mutada da Mothra é uma ideia bem interessante que poderia funcionar. Bom, mas agora é com vocês. Vocês preferem a versão que foi pro filme ou esse roteiro descartado? Me conte aí nos comentários. E é bem aqui que eu me despeço de vocês. Falou!